Oi gente, aqui é a Paula e nesse vídeo eu quero contar pra vocês sobre a minha última leitura. Os Filhos de Jocasta é um reconto de um dos mitos gregos mais famosos da história, e ele me surpreendeu muito. Primeira coisa, que foi o que me fez decidir ler esse livro. Ele é um reconto do mito de Édipo, que é uma das tragédias gregas mais famosas da história. Só que aqui ele é narrado por duas mulheres que são muito importantes, mas que lá no mito original não tem uma participação tão relevante. A história acaba girando muito mais em torno do Édipo, que é o protagonista, mas esse livro justamente se propõe a contar essa história sob o ponto de vista dessas duas mulheres que acabaram ficando meio esquecidas ao longo da história. Tudo se passa em Tebas, a cidade-estado grega que foi muito importante e dentro desse universo de adoração aos deuses gregos. Então a gente vê menções a Ares, oferendas a Apolo, templos, deuses, profecias, oráculos, mas ainda assim a história foca nas pessoas, e principalmente na realeza de Tebas, que é onde acontece todo o plot da história. O livro conta a história das duas mulheres de forma simultânea, Jocasta e a sua filha Ismênia. Então os capítulos se revezam, um capítulo da Jocasta, outro capítulo da Ismênia. Os capítulos da Jocasta seriam no passado e os capítulos da Ismênia no presente. Eu amo livros que são assim. Primeiro porque a gente nem vê as páginas passando e a história acaba ficando bem mais dinâmica. E segundo porque lendo a história de uma, a gente vai entendendo melhor a história da outra. E sério, cada capítulo tem um caos, um acontecimento, uma revelação. Então pra mim foi um daqueles livros que a gente não consegue largar, porque cada final de capítulo eu precisava saber o que ia acontecer depois. E às vezes a gente pensa que por ser uma releitura de um mito grego, a leitura pode parecer meio antiga, ou meio chata, ou meio pesada. Mas, gente, não. Na verdade, ele é bem pelo contrário. Eu gostei muito desse livro porque, apesar dele ser um pouco diferente das minhas últimas leituras, dos últimos livros que eu tinha lido, ao mesmo tempo ele também foi muito familiar. Porque eu adoro livros que se passam dentro da corte de um rei, sabe? Então, toda essa coisa de príncipes e princesas, hierarquia, disputa pelo trono, eu adoro esse tipo de coisa. E eu adoro livros que têm essa ambientação. Então, apesar da vida na Grécia ser, sim, algo diferente pra mim, eu adorei conhecer esse dia a dia deles. E quando eu vi, eu já tava completamente imersa dentro do universo desse livro. E falando de reis, rainhas e sucessão do trono, é assim que começa a nossa história. A Jocasta, ela era só uma adolescente, ela tinha apenas 15 anos quando ela foi escolhida e enviada para o palácio para se casar com o rei. O rei Laio já era mais velho, ele ainda não tinha filhos, então a Jocasta era a esperança do povo para gerar um herdeiro para a cidade de Tebas. Só que acontece que o rei Laio, ele não estava muito interessado nem na Jocasta e nem em governar, porque ele passava a maior parte do tempo fora do palácio, caçando com a sua comitiva e toda a sua corte. Os primeiros anos da Jocasta no palácio não foram nem um pouco fáceis e foram bastante solitários. Ela sempre sentiu que não tinha muita escolha, que desde que se mudou pro palácio ela estava sozinha. Mas depois que o rei morre, a Jocasta finalmente começa a se sentir uma rainha. E aí a vida dela muda bastante. Porque junto com a morte do marido, a Jocasta também conhece um novo personagem, o Édipo. Porque, sim, o Édipo pode ser o dono do mito, o protagonista da história original, mas aqui ele é só um personagem secundário. E ao mesmo tempo a gente vai lendo a história da Ismênia, que é a filha mais nova da Jocasta, e de todos os seus 3 irmãos. São eles que governam a cidade no tempo presente. E é muito legal a gente conseguir comparar como que era a realidade nessas duas épocas. Eu adorei a Ismênia. Ela é uma menina afrontosa. Ela faz aquilo que ela acredita ser certo, ela é corajosa, ela desbrava o palácio sem medo. Tudo bem que às vezes ela se mete em umas confusões, mas ela passa o livro todo falando com muito carinho dos pais dela. E eu passei o livro inteiro morrendo de ansiedade, querendo descobrir logo o que aconteceu com os pais dela quando a Ismênia ainda era pequena. E isso é algo que a gente descobre no final. Esse é justamente o grande plot do livro e a gente vai juntando as peças, um pouquinho com a história da Ismênia, um pouquinho com a história da Jocasta, até a gente finalmente entender o que foi que aconteceu.
Eu não quero contar muito, dar muitos detalhes sobre a história, porque eu acho que com a surpresa o livro fica muito melhor. Então, mesmo que você não conheça muito bem as tragédias gregas ou o próprio mito do Édipo, pode ler tranquilamente porque você vai compreender a história e ainda vai se surpreender com a revelação final. Evita procurar no Google, porque senão você vai descobrir logo de cara. E para quem já conhece a história de Édipo Rei, esse reconto deixa o mito ainda mais interessante, na minha opinião, quando a gente tem essa história contada pelo ponto de vista de duas mulheres de personalidade tão forte. Eu me surpreendi bastante, positivamente. Cada final de capítulo era um surto diferente e eu não conseguia largar até eu terminar. E uma dica de amiga, esse livro é baseado numa tragédia grega, ou seja, ele era encenado como uma peça de teatro trágica. Então a gente não vai ter um final feliz de conto de fadas por aqui, mas isso não deixa a história menos interessante ou menos incrível. Eu já gostava de história, de mitologia, dos deuses e dos mitos gregos, mas eu confesso que depois de terminar esse livro eu fiquei com uma vontade de estudar um pouco mais. Ele tem um romance de plano de fundo que fica ainda mais bonito quando a gente termina a história. E apesar da gente não ter a história de todos os personagens de forma muito aprofundada, dá pra sentir que cada um tem uma personalidade, cada um briga com as suas próprias questões. E eu achei que esse reconto ficou muito bem fundamentado dentro do mito de Édipo. Então, eu gostei muito. Os Filhos de Jocasta é publicado pela editora Jangada e está disponível na Amazon. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Lá nas minhas outras redes tem mais conteúdo sobre ele, então se você ficou curioso, corre lá para ver mais. Um beijo e até o próximo vídeo!